Fala galera, eu já assisti a história por trás do logo. E galera, antes de começar a crítica, que é completamente sem spoilers, podem ficar tranquilos e tudo mais. Galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda aqui, vamos falar real. Não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, você tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Cara, simplesmente assim, ó, eu adoro esse tipo de filme, simplesmente assim, onde ele começa a misturar muitos acontecimentos baseados, né, realmente assim na vida real e também com um tom muito colocado assim por um tom mais jornalístico, tá? E ele faz realmente assim essa junção, tá? O Ben Affleck novamente dirige aqui esse filme e ele emprega muito, por exemplo, assim, do tom que a gente viu em Argo, tá? É um tom muito próximo assim, como que ele faz realmente, querendo ou não assim, dar o tom para o que acontece nessa história. Porque tudo aqui é algo muito curioso, tá? Eu não conhecia essa parte da história. Eu sabia sim que, por exemplo, a Nike tinha tido uma grande ascensão lá nos anos 80, muito colocado também por causa de um senhor chamado Michael Jordan, simplesmente o senhor Michael Jordan, mas não sabia realmente assim como é que tinha acontecido, o que estava acontecendo também no mercado do marketing esportivo naquela época lá. E o filme retrata muito bem esse aspecto todo do que aconteceu em 1984 e que foi realmente assim. Primeiro, a posição onde estava a Nike em relação ao mercado, tá? E obviamente quando a gente fala do mercado, por mais que o filme em alguns momentos assim, e muito também assim, por causa da menção da Adidas, porque a Adidas é uma empresa alemã, então eles colocam alguns momentos assim em relação do aspecto do mercado mundial. Só que o que interessa mesmo é o mercado, né, da América do Norte. Simplesmente é isso, tá? Eu não sabia realmente que a Nike ela estava numa posição tão abaixo das suas principais concorrentes. Então, a maneira como foi arriscado todas as movimentações, simplesmente do senhor Sonny Vaccaro, que é interpretado pelo Matt Damon, que é o personagem realmente principal aqui do filme, extremamente perigoso tudo que ele decidiu colocar ali, baseado muito no seu instinto, baseado muito também assim no que ele realmente estava acreditando que poderia realmente não só alavancar a questão da empresa, mas também acreditar no potencial de um jovem chamado Michael Jordan. Então, para não entregar realmente alguns meandros, tá, galera? Porque é muito legal assim, tu ir pegando essas informações à medida que elas vão sendo apresentadas no filme. Eu não vou falar de aspectos realmente assim, propriamente sobre valores, essas coisas todas, como é que funcionou toda essa parte da negociação. Só que é muito massa ver o personagem do Sony, o quanto que ele foi extremamente persistente, o quanto que ele também, não só no fato de acreditar, o quanto que ele precisou carregar nas suas costas muitas consequências que poderiam acontecer caso toda a sua movimentação desse errado, porque era extremamente arriscado, para dizer o mínimo, tá? Porque era muito complicado para ele conseguir, naquele momento, em nome da Nike, conseguir assinar um nome ali em relação ao Michael Jordan. E a gente vai vendo essas peças fundamentais, tá? Os personagens principais que estão colocados ali, realmente encabeçando como que funcionou não só a negociação em relação ao Michael Jordan, mas também dentro da empresa, dentro da própria Nike, essas peças fundamentais, o que eles realmente pensavam, o que estava acontecendo com a empresa, o que estava acontecendo em relação ao mercado. E a gente vai entendendo que a posição da Nike em relação ao mercado interno, ela era muito forte em um ponto e muito baixa no outro ponto, que curiosamente, hoje em dia, ela tem um amplo domínio sobre tudo que acontece nesse setor que era o mais fraco lá atrás, em 1984. E que realmente, se não fosse toda essa aposta, essa movimentação, realmente assim, praticamente um momento onde o Sony arriscou tudo, literalmente tudo, e não teria mudado completamente a maneira como a gente enxerga hoje esses aspectos do marketing esportivo em relação a uma marca, em relação ao atleta, tá? E uma coisa importante, o filme deixa muito claro que essa diferença de postura, o que aconteceu realmente, não era algo novo para o mercado ter realmente grandes figuras esportivas encabeçando as grandes marcas, tá? E, literalmente, né, colocando a sua imagem própria ali em relação ao produto e tudo mais. Isso não era nenhum tipo de novidade. A grande novidade é como que se mudou a postura por causa do Michael Jordan. E como que realmente toda essa estratégia
realmente foi pensando para que fosse totalmente um diferencial, porque isso é uma coisa assim, ó, a parte esportiva, a parte realmente do ser atleta, principalmente nos Estados Unidos, onde isso ele precisa ser definido muito rápido, tá? Por exemplo, eu lembrei muito do Jerry Maguire, que é um outro filme lá protagonizado pelo Tom Cruise, dirigido pelo Cameron Crowe, lá de 97, que também tratava muito da questão dos agentes e, obviamente, tratando muito do marketing esportivo, tratando muito também da vida dos atletas. E desde cedo, desde muito cedo, né, antes deles se tornarem adolescentes, eles já têm que ter, querendo ou não, um caminho muito traçado, ou seja, essas pessoas elas vivem em relação ao esporte, né, e simplesmente eles pulam muitas etapas de sua vida e simplesmente eles têm grandes ganhos muito cedo, né? A gente conhece aqui propriamente no Brasil muito por causa do futebol, só que lá pega uma grande amplitude em relação aos esportes. Então são os esportes olímpicos, são outros esportes em conjunto. Então, sabe, é muito mais amplo todo esse mercado ali. E o Michael Jordan também, né? O quanto que o mercado do basquete, ele movimenta e sempre movimentou muito dinheiro desde a sua parte é, quase do colégio, mas principalmente das universidades e depois em relação ao próprio basquete profissional, própria NBA. E o quanto que a gente vai aprendendo também todo esse contexto. É óbvio, galera, o filme tá, ele não pega a fundo em algumas questões para tornar essas discussões, querendo ou não, assim, ó, mais fortes na parte, digamos, jornalística, tá? Como se fosse, assim, algo muito mais... um tom mais sério no que vai sendo contado. Ele deixa sempre uma coisa muito mais branda, uma coisa até que a gente pode dizer, assim, um pouco mais íntima em alguns momentos, um pouco mais divertida em alguns momentos, com um tom mais leve, para que a gente realmente, assim... Pô, o filme ele tem que falar para todos os públicos, todas as densidades de público, né? É, querendo ou não, ele adota algo que vai atrair também e pessoas que não têm um pleno conhecimento prévio sobre como é que funciona toda essa questão do mercado, como é que isso não importa em relação ao 84, a diferença de hoje, tá? Em relação ao mercado que não tem tanto interesse assim, que não vai se interessar por ver esse tipo de filme, consiga se aproximar da história que está sendo contada. Ou seja, quando ele deixa as coisas muito mais íntimas, ele consegue fazer essa proximidade em relação ao espectador médio, que a gente chama assim, que é o espectador, cara, que está indo lá ver o filme simplesmente porque ou a história é interessante, ou porque ele ouviu uma vez quem era o Sr. Michael Jordan, ou por causa do interesse da marca em relação à Nike, ou porque tem grandes nomes nesse elenco aqui. Pô, tem Ben Affleck, cara, tem Matt Damon. Matt Damon tá espetacular nesse filme. Tem o Chris Messina, tem o Chris Tucker, tem a senhora Viola Davis. A senhora Viola Davis, ela tá espetacular como ela sempre tá. Mas ela pega muito dessa carga também emocional junto com o personagem do Matt Damon, né? A Viola Davis, ela faz a Dolores Jordan, simplesmente a mãe do Michael Jordan ali, e como é muito falado também no filme, é, ela é a peça que manda, querendo ou não, nas decisões da família, assim como outras tantas famílias de jovens atletas, sempre a esposa, sempre a mãe, estava no comando, né, dessas escolhas, dessas decisões. E isso o filme também explora muito bem. Então, a escolha do Tom, ela é muito certa, por quê? É para realmente falar para um grande público, uma amplitude muito maior do público. Tu precisa deixar essas coisas muito mais íntimas. Outro que tá muito bem nesse filme, cara, é o Jason Bateman, que a gente conhece por muitas comédias, mas ele também tem um pé muito grande colocado em relação ao drama, e ele consegue colocar também no seu personagem uma complexidade que é para ficar mais claro para nós espectadores as consequências que poderiam acontecer, não só com ele, mas com todos os grandes, querendo ou não, assim, todo o setor, aquele responsável pela Nike, a vida de todas aquelas pessoas, querendo ou não, a vida profissional, de segmento de seu trabalho, estava realmente colocado na escolha que a família do Michael Jordan teria, ou, caso aceitasse, caso não aceitasse, as consequências seriam muito duras. Então, o personagem de Jason Bateman, que é realmente assim, como se fosse um diretor de todo aquele setor responsável, né, literalmente da parte do basquete, né, que acontecia naquela época dentro da Nike, ele representa muito isso, de colocar para o personagem do Sony sempre que as consequências elas podem ser muito sérias, mas aí a gente conversa de novo sobre o Tom. O Tom sempre deixando, por mais íntimo que seja, por mais entrando realmente no drama, algo mais leve. Sempre esse algo mais leve, que para mim funcionou muito bem, porque eu me diverti muito assistindo o filme. Eu até em algum momento, isso já estava indo pro ato final do filme, cheguei a me questionar assim, tá as coisas indo muito bem,
por mais que eles estavam colocando problemas em todo esse processo que estava acontecendo, desse avanço toda a negociação, tava tudo indo muito bem, tava realmente indo pro desfecho. Eu fiquei preocupado assim, tá, mas quais outros empecilhos que poderia ter? E eu gosto que o filme apresenta até o seu segundo final empecilhos para que realmente aquilo pudesse acontecer. De tão complicado e de tão que simplesmente mudou o marketing esportivo de como existia antes para o marketing esportivo de como a gente conhece hoje. A evolução ela é gigantesca e principalmente essa questão também muito mais próxima entre marcas e seus atletas, né? O que cada parte realmente quer uma da outra e a maneira como trabalhar realmente em conjunto. Então, galera, pô, é um baita elenco, é um baita roteiro, é um baita filme. Para mim ele acerta muito nesse tom, tá, do que tá acontecendo ali e vale muito a pena ver. Para quem, cara, ama essa questão toda de marketing esportivo, quem gosta de parte de esporte, ou se simplesmente quer ver, cara, um baita filme com um baita elenco, que realmente consegue quase chegar em todos aqueles 4 quadrantes famosos que a gente tem que conseguir, grandes filmes hollywoodianos precisam alcançar e atingir todos os públicos ali com aquelas doses todas de emoção, drama, comédia, né, tendo algumas situações de mais tensão, ele consegue ir fazendo tudo isso acontecer. Para quem comparou o filme, por exemplo, assim, com a questão do rede social, cara, a rede social lá do David Fincher, a história toda do Mark Zuckerberg e tudo mais em relação à criação do Facebook, aqui tem um tom muito mais leve em relação à rede social, tá? Muito mais leve. Mas, querendo ou não, é uma história que a gente vai entendendo também que é muito massa conhecer essas partes da história. Não importa se o tom é mais leve, se o tom é mais sério, se ele pega mais pesado, se ele pega mais... É muito massa conhecer essas partes da história também. Então, uma baita pedida. Galera, coloca nos comentários a expectativa de vocês, caso não tenham visto o filme ainda. Caso já tenham visto, coloca o que vocês acharam pra gente poder seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante sempre, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.